Olá, boa noite, 20 horas em pontinho, e aqui estamos nós. Mais uma vez, estivemos à tarde, não é? Mas mais uma vez estamos aqui, juntinhos. E eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a esses nossos irmãos. Não saberei o nome de todo mundo, mas Karina Bataus, minha amiga querida, boa noite. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Francineple, que depois eu vou aprender a Francine, né? Francine. E uma boa noite, seja bem-vinda. Regina Ramos, boa noite. Boa noite, meus amores, que bom ter vocês aqui comigo. Fico emocionada até. Arteiro, meu filho, o Plínio, boa noite, seja bem-vindo. Vivência espírita também. Devagarinho eu vou aprender o nome de cada um para que a gente possa fazer uma troca, um diálogo gostoso. Boa noite, Vivência. Seja muito bem-vindo. Eu acho que vamos começando assim aos poucos, falando com quem já está aqui, reflexões. Oi, Aloísio, boa noite, seja bem-vindo, estreando a nossa live. Nossa, porque você também faz parte dela. Para quem não sabe, o Aloísio foi o meu professor, foi e é o meu professor, para que eu possa estar aqui. Tudo isso eu devo a ele. E com muito carinho, seja muito bem-vindo, Aloísio. Mas então, eu vou começar dizendo exatamente o meu nome. Meu nome é Neuza Marina Estopa. Sou de Araraquara, para quem não me conhece ainda. Trabalho no Centro Espírita A Caminho da Luz e Casa da Sopa Jerônimo Mendonça. Estamos trabalhando lá há um bom tempo, mas continuamos firme com fé. E vamos nós, não é? Então eu vou. Antes de começar, eu quero dizer boa noite, Carol. Carol Bazani, uma amiga também. Seja bem-vinda. Muito feliz em ter vocês aqui. Boa noite, Carol. Vivência Espírita é o Marquinho. Já eu vou anotar tudo, viu, Aloísio? Antes de começar, eu não vou fazer a prece de abertura, mas eu vou fazer uma leitura do Evangelho segundo o Chico, escrito por Carlos Bacelli. Eu achei bem apropriado para este momento. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Muito boa noite. Um prazer tê-los aqui conosco. Então eu vou ler. A Martiele chegou, acho que não ouviu. Mas olha aqui, eu vou ler um capítulo do trecho do Evangelho de Chico Xavier, escrito por Carlos Bacelli. O item 1, porque vamos começar hoje. A prece, para o homem, deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração as forças para agir, porque, sem dúvida, a fé sem sombras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. É curta, mas é muito instrutiva, pois sim, a fé sem obras é como uma flor artificial, não é? Muito lindo esse texto. Mas então eu vou explicar algumas coisinhas para que a gente possa ir se familiarizando. Por que eu escolhi essência espírita? Porque o amor de Deus é a essência da vida. Esse foi um dos motivos principais, não é? E a essência é a mais importante característica de um ser. Então foi por isso que eu escolhi a essência. A nossa essência importa. A nossa essência é o amor de Deus.
Então, meus irmãos, o nosso encontro serão todas as sextas-feiras, às 20 horas. Então, será semanalmente, não é? Será o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Eu vou ler e vou comentar algumas frases, trazendo os exemplos de Jesus para os nossos dias, para a nossa vivência, a nossa encarnação agora, momentânea, não é? Então hoje, exatamente, eu vou fazer a introdução, que é feita por Emmanuel, e vou falar um pouquinho também sobre Neio Lúcio. E nas próximas semanas, quer dizer, na próxima semana, vocês podem notar, eu estou um pouquinho apreensiva, um pouquinho nervosa, e eu estou vendo aqui que eu não fixei, eu não fixei o tema. Na minha ideia eu já tinha fixado, mas isso aqui o meu professor vai me orientando melhor com o tempo. Então, o Aloysio é o professor e a auxiliar dele é a Martiele, viu, meus amigos? A próxima semana será o culto cristão no lar. São 50 contos que tem neste livro e será um por semana. E na última semana de cada mês, eu vou trazer um convidado, para que ele venha também colocar as suas ideias, as suas explicações sobre os ensinamentos de Jesus que é contido neste livro de Neio Lúcio. Então eu vou ler neste momento. Eu ainda preciso me adaptar a essas duas coisas ao mesmo tempo aqui, que os nossos amigos aí que estão acostumados fazem tão rapidamente, né? A gente nem percebe que eles estão mexendo, que eles estão fazendo, mas eu ainda vou pegar o jeitinho aqui, com toda certeza. Cir Montes, acho que é a Cirlei ou Cirlene que o Aloysio falou outro dia. Seja bem-vinda, boa noite. Aldenice também, seja bem-vinda, boa noite. Então eu vou ler neste momento a introdução feita por Emmanuel, que diz, eu dividi a introdução em 3 partes, tá? Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história modificando o curso dos acontecimentos políticos no mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, para o homem, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Olha só essa introdução feita por Emmanuel. Então Jesus não é apenas todos essas ideias que se tem, os filósofos, os teólogos, os benfeitores, mas nós que somos os homens que estamos hoje compreendendo um pouco a Boa Nova, nós sabemos que Ele é, acima de tudo, o renovador da vida de cada um de nós. Porque quando começamos a compreender, quando começamos a entender e começamos a perceber a grandiosidade do nosso Mestre, nós conseguimos renovar dentro de cada um de nós as nossas vidas.
com toda certeza. A Aldenice, já dei boa noite para você. A Sirlene, é você mesmo, não é? Sirlene ou Sirlei? Eu estou muito feliz, emocionada também com a presença de tantos amigos que hoje estamos começando novas amizades. Algumas já estão aqui, já são meus amigos e eu os conheço fisicamente, pessoalmente, são trabalhadores do centro e é um grande prazer, uma grande alegria. Mas então eu vou continuar, porque afinal nós temos horário, não é? Nós temos horário para seguir. Nós não podemos desrespeitar o horário dos nossos queridos amigos, da Natália e do seu esposo. É Carlos, né? Se não me falha a memória. Então vamos lá, vou ler mais um pouquinho. Atingindo este ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar. Onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através da ação viva, mas os quais espera o Senhor, estendendo o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Jesus e ao Mestre Divino. Então, quando nós estamos conectados através do Evangelho no lar, através desses entendimentos, que afinal esse nosso encontro será um Evangelho também, um pouco mais comentado, um pouco mais reflexivo, não é? Um tempo um pouco mais longo do que o Evangelho no lar. Mas quando nós estamos começando a nos abrir, quando nós estamos entrando em sintonia com o nosso Pai Maior e com o Mestre Jesus, o nosso coração se abre com mais facilidade à porta para o Mestre entrar. E ele ficará e ele estará sempre dentro de nós. Com isso, nós precisamos abrir a porta para que ele entre. De nada vale ele bater na nossa porta e nós não abrirmos, estarmos com o nosso coração fechado para que ele não entre. Nós nem vamos perceber a presença dele, porque o nosso coração estará acanhado, fechado, seco, escuro, sem a luz do nosso Mestre. Mas quem escreveu tudo isso para que esse livro fosse psicografado foi Neio Lúcio. Então, continuando a introdução, Emmanuel continua se referindo agora a Neio Lúcio. Então ele diz: Neio Lúcio conhece essa verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos são já percorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. E Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz, incisiva e doce, possa gravar no livro de sua alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que podemos aspirar. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1949. Então, meus irmãos, Neio Lúcio está discorrendo sobre tudo isso que nós estamos lendo neste momento, que Emmanuel coloca como introdução neste livro,
que hoje, 20 séculos que já foram decorridos sobre a primícia da Boa Nova, Simão Pedro ainda, desde aquele tempo, ainda está incentivando-nos, dando-nos os exemplos, e que essa voz continue sempre, sempre, através de quem? Através de nós que estamos reencarnados, através de nós que estamos tendo esta felicidade e esta facilidade de estarmos juntos, porque a felicidade maior nós podemos aspirar, sim, através dos ensinamentos do Mestre. E nesse livro, onde nós estaremos lendo a primeira lição na próxima semana, com toda certeza, nós vamos conseguir atingir o objetivo do nosso mestre, através da psicografia de Chico Xavier, que foi pelo espírito de Neio Lúcio. Se alguém quiser comentar algo referente a essa introdução, fiquem à vontade, para que a gente possa bater um papinho de repente, não é? Eu estou tentando fazer algo aqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui eu acho que agora eu vou conseguir. Ah, sim. Agora sim. Eu acho que eu não dei boa noite para Débora, para Daniele. Mas se eu já dei, eu dou de novo. Aqui, aprendizes, Neio Lúcio narra o primeiro evangelho no lar. Exatamente, exatamente, o primeiro evangelho no lar. E nós iremos lê-lo na próxima semana. Inaugurado por Jesus na casa de Simão. Pois sim, está aí uma explicação lógica. Muito obrigada. Exatamente assim que nós compreendemos. E foi na casa de Simão Pedro que tudo começou. E Neio Lúcio teve essa ousadia, né, de poder passar-nos essas informações. Porque Jesus no lar, eu fiz uma colinha aqui, tá bom? Aprendizes, boa noite ao Vitor, né? Eu logo imaginei que fosse o Vitor. Boa noite, Vitor. Obrigado pelas dicas aqui. É muito valiosa essa colaboração de vocês. Mas então vejam só, eu fiz uma colinha aqui, que Jesus no lar é um guia abençoado que o espírito Neio Lúcio compilou passagens e reuniões com o mestre junto aos discípulos na casa de Simão Pedro. E nestas passagens, ele nos orienta e esclarece, com o seu incomensurável amor e sabedoria, contos para nossas reflexões e comportamentos do sincero discípulo do Boa Nova na construção do reino de Deus aqui na Terra. Então eu estendi um pouco mais o que o Vitor veio nos dizer aqui. Exatamente isso que aconteceu. Mas quem foi Neio Lúcio? Então nós fomos recorrer também para que a gente pudesse conhecê-lo, porque Neio Lúcio é conhecido por poucos, não é conhecido por muitos, mas é uma grandiosidade de espírito. Então ele é autor de livros infantis e de muitas mensagens. E o espírito Neio Lúcio é um antigo conhecido do espírito Emmanuel. Ele não estava aparecendo aqui agora só quando ele ditou para o Chico Xavier. Não. Ele era uma figura ímpar no livro 50 anos depois, sob a alcunha de Quinéio Lúcio. Ele trazia ao redor dele, de onde ele estava, uma atmosfera de amor e veneração.
Ele foi um personagem vibrante da cultura e generosidade, com tradições de nobreza e lealdade, sendo respeitado como um dos sagrados expoentes da educação antiga, em seus princípios mais austeros e mais simples, sempre a favor dos escravos. Ensinava as primeiras letras aos filhos dos senhores, os senhores donos de escravos. E ensinava também as primeiras letras aos filhos dos escravos. E além de muitas obras de benemerência social que ele fazia, ele próprio e a sua neta querida, Célia, estimavam ensinar também os filhos de todos os escravos. Tem uma passagem dele, junto com a Célia, no momento em que ele já se encontra nos últimos dias. São diálogos maravilhosos. Então, quem tiver curiosidade, quem tiver um tempinho, pode ir lá dar uma espiada com muito carinho, 50 anos depois. E após ele sacrificar-se pelos filhos bem-amados, como consta no final do livro, 50 anos depois, ele suplicou ao Senhor e ele é atendido. Ele pede para que ele reencarne no mesmo grupo familiar. E a relatada situação no livro Renúncia está lá. Ele foi uma personalidade de Jacques Duchesne Davenport. Ele foi professor e ele residia em um antigo parque que ele havia adquirido, e lá ele fundou uma escola de uma vasta proporção, pois ela estava destinada à preparação de crianças de ambos os sexos. Então ele comprou, ele adquiriu, claro que tinha sua possibilidade, pois era de uma família nobre, como está escrito em Renúncia também. E mais recentemente, então, nós temos o conhecimento de quem foi Neio Lúcio, em outra das suas existências terrenas. Ele reencarnou em 1862, em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Como educador, ele era Arthur Joviano, e ele era pai do Rômulo Joviano. E Rômulo Joviano nada mais foi do que chefe do Chico Xavier na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Então eles já tinham um certo conhecimento, uma intimidade, pois juntos eles já estavam ali, convivendo com Chico, e já havia convivido com Emmanuel, não é? Pois Emmanuel, foi Emmanuel que narrou o livro há 2000 anos, mas o Neio ainda não estava nesse contexto. Depois, 50 anos depois, e depois na Renúncia. E ele era um espírito sempre fiel ao seu ideal. No ensino primário. E ele contribuiu muito na formação de uma nova diretriz da educação primária no século XX, com o Programa de Ensino, em 1906, um método que buscava combater o analfabetismo e ensinar o maior número de crianças possíveis para poder ler e para poder escrever. Então, ao retornar ao mundo espiritual em 1934, com 72 anos, o espírito Neio Lúcio ditou diversas obras a Chico Xavier. Olha só que maravilha! E 6 dos livros que ele editou faz parte do catálogo da FEB. E as edições são Alvorada Cristã, Jesus no Lar, Mensagem do Pequeno Morto,
e a vida fala, item 1, 2 e 3. Agora eu preciso dizer boa noite, Igor, meu querido, a Júlie Franciene, a Priscila, minha sobrinha querida, sejam bem-vindos, boa noite. Eu já li a introdução, eu já estou falando quem foi Neio Lúcio. Quem foi não, quem é, né, também, porque ele ainda está por aqui, com toda certeza. Mas então, sobre o livro, nós vamos dizer que nós vamos conseguir juntos aprender sobre o que é que realmente nos quer dizer esta ilustre figura que é o Neio Lúcio. E ele teve a felicidade e a facilidade de se conectar, que acho que não devia ser muito difícil, de conectar com esse espírito maravilhoso, o Chico Xavier. E a partir daí, psicografar esses livros, que são reconhecidos pela FEB. Então, meus irmãos, eu acredito que nós fizemos uma boa escolha. Uma escolha maravilhosa, porque através dela nós vamos conseguindo, aos poucos, aprender mais essa nossa doutrina. E eu coloquei esses contextos, 2 deles, em uma das palestras que eu fiz. São histórias lindas, são histórias tranquilas, que nos reporta e nos remete ao dia de hoje, porque são exatamente aquele contexto que Jesus quer que nós aprendamos. Ele cita a conversa que tem, né, cita, né, as conversas que Jesus tem com determinados evangelistas, com seus discípulos. E hoje nós somos os seus discípulos, porque todos nós, estejamos nós do lado de cá, estejamos nós do lado de lá, nós temos essa oportunidade. Porque muitas vezes uma pequenina frase que vamos dizer a um irmão, apenas um conselho também que vamos dizer a um amigo, tudo isso é divulgar o amor do Cristo. Desculpa, mas a garganta pegou. E o Cristo quer que nós divulguemos todos os seus ensinamentos. Ele espera de nós exatamente o que nós fazemos agora. Através de uma palavra, através de um conselho, através de uma conversa que temos entre amigos. Isso é muito bom, isso é muito gratificante, não é, meus irmãos? Tantas pessoas chegaram depois, né? Depois que a gente já havia lido a introdução. Ó, eu não estou chorando, viu? É que quando a minha garganta seca, o meu olho lacrimeja. Se quiserem achar que eu estou chorando de emoção, pode até ser, mas não é de emoção, não. A emoção está aqui dentro de mim. Estou muito feliz pela presença de todos vocês. Então, vamos ver a hora. O meu professor me disse que eu não posso ultrapassar do horário. E como ainda vocês não estão assim muito acostumados, né? Algumas pessoas ainda estão entrando pela primeira vez aqui comigo, então eu gostaria de ler novamente a introdução, seguindo a orientação do meu mestre, porque muitos chegaram e eu já havia lido.
E aí eu gostaria que vocês prestassem atenção. Esta introdução foi feita por Emmanuel no livro Jesus no Lar, que será, acho que eu não mostrei, né? Que será lido por nós. Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E como eu citei, quem tiver a oportunidade de ler 50 anos depois, Quinéio Lúcio aqui está, como Quinéio Lúcius, e aqui também em Renúncia, que ele se encontra neste livro, também escrito por Emmanuel, e pode ver, todos eles aqui e aqueles que o Chico psicografou são da FEB, pela FEB, não é? Então eu vou ler. Emmanuel nos diz assim: para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos no mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo. Nas letras sagradas, imprimindo novos rumos à interpretação da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Quando estamos em situações delicadas, em crises inquietantes, como diz aqui, nós vamos logo pedindo ao nosso benfeitor as providências que ele pode nos tomar, não é? A Daniele está dizendo que eu estou indo muito bem. Fique tranquila. Sim, tranquila nós ficamos, mas sabe o que acontece? A emoção aqui pega, não é? Mas quando eu já estiver na 15ª, 20ª, quem sabe eu já não estou mais sentindo o calor que eu estou sentindo aqui agora. E para quem não sabe, apesar que o Aloysio sempre fala, aqui nós moramos em Araraquara, Morada do Sol. E aqui é muito quente, é muito gostoso. E esse calor eu quero passar para vocês através do meu amor por todos que aqui estão. Então vamos continuar lendo aqui. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Como eu já disse no início, sim, quem está ligado com o nosso Mestre, quando nós abrimos o nosso coração para que ele entre, nós renovamos a nossa vida. Nós temos uma outra maneira de ser, de pensar e de agir, com toda certeza. Então, continuando, atingindo este ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus então passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através da ação viva, mas as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Nós recebemos orientações e comunicação de espíritos benfeitores, que eles dizem, muitos de nós já sabemos, que quando é feito o Evangelho no lar, uma luz
se acende sobre a casa daquela família. E naquele momento em que, de repente, nós estamos passando por uma situação, por uma dificuldade, por um momento de tristeza, de dor, e que nós pedimos à espiritualidade benfazeja que possa nos auxiliar, aquela luz que está brilhando acima da nossa casa, fica muito mais fácil para que eles nos encontrem e venham nos auxiliar. Esta orientação é muito importante, porque todos nós, espíritas, todos nós que temos essa maravilhosa oportunidade desse conhecimento, nós podemos fazer. De forma que quando estivermos seguindo as nossas aflições, nós podemos então ter a certeza de que o nosso lar será avistado pelos benfeitores. É só uma observação, mas é muito importante para todos nós. É muito confortante, não é? Então, seguindo agora o penúltimo parágrafo, ainda Emmanuel está nos passando através da introdução do livro. Ele diz: Neio Lúcio conhece esta verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão Pedro se transformou no mundo inteiro. E Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, e que a sua voz, incisiva e doce, possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que podemos aspirar. Emmanuel Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1949. Então, quando ele diz aqui que algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo, onde está o círculo mais íntimo de cada ser? Está na essência. Este também foi um dos motivos que eu optei pela essência. Então, volto a falar, o amor de Deus é a essência da vida. E a essência é a mais importante característica do ser de cada um de nós. Então, como o Vitor já havia citado na ajuda que ele nos dá, que ele nos deu, é o meu primeiro professor, o pai dele é o segundo, tá? Ele que me ensinou a lidar com essa nova tecnologia. Então, como ele diz aqui, que hoje 20 séculos já são decorridos através do evangelho que foi feito na casa de Simão Pedro, nós continuamos fazendo esse papel. Nós, então, somos os semeadores ativos desse infinito amor que Jesus veio nos mostrar. Então, meus irmãos, que sejamos nós tranquilos, felizes e que possamos estar reunidos e unidos nesse amor do nosso Mestre e do nosso Pai Maior. Sempre nos lembrando de que nós tivemos essa oportunidade de estarmos juntos e escolher esse livro. E mais um segredinho aqui. Este livro chegou em minhas mãos pela minha irmã. Ela também é espírita e um dia eu estava na casa dela, ela abriu o armário e falou: tem alguns livros aqui, olha só. E aí eu peguei alguns livros e dentre eles estava Jesus no Lar. Eu li, gostei muito, mas ainda não tinha tido a oportunidade de estar como hoje estou,
estamos aqui unidos. Mas foi uma opção muito, muito grandiosa, muito valiosa e que vai nos engrandecer muito durante essas 50 sextas-feiras que nós estivermos juntos. Até lá a gente vai procurando um outro para continuar, não é? Então, obedecendo o horário, já são 8h40, nós vamos então finalizar com uma prece para darmos a oportunidade dos irmãos se prepararem para o próximo encontro, que vai se iniciar às 9h, não é? Então vamos respeitar. E como hoje é o primeiro dia, a gente fica assim com o tempo um pouco mais tranquilo, não é? Então eu vou pedir a todos, como diz o nosso irmão, a todos que se sentirem à vontade para fechar os olhos, colocar um copo de água para que ele possa ser fluidificado através dos benfeitores espirituais. E neste nosso primeiro encontro, eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao Mestre Jesus, agradeço à espiritualidade maior que nos envolveu neste momento e que ele possa estar em todos os lares de todos os nossos irmãos, de toda a humanidade, enfim. Que possamos neste momento, Senhor, pensarmos, cada um de nós, em um irmão, em alguns também, em um nosso companheiro, enfim, alguém que esteja necessitando neste momento de um pouco de um tratamento salutar, que possa ele receber o bálsamo necessário para que ele possa sentir a presença do nosso Pai Maior. E assim eu peço licença também a todos para que eu faça uma vibração, uma oração, uma energização para uma companheira do nosso trabalho, do nosso centro, que desencarnou há 2 dias, e que ela possa encontrar a luz e que os benfeitores espirituais possam acolhê-la e fazer tudo aquilo que ela tem necessidade neste momento para acalmar o seu espírito e também os seus familiares. E assim, Senhor, envolvidos nesse instante, envolvidos neste momento, tendo a certeza de que o Mestre conosco está através de seus mensageiros, nós elevamos o pensamento mais uma vez e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, este mal que ainda habita em nós pela nossa pequenez, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, e que assim seja. Obrigado mais uma vez, Senhor. Débora, obrigado pela presença. Ilma, muito obrigado pelas palavras. Obrigado, Aloísio. Obrigado, Sirlene. O meu jeitinho passou uma paz. Oh, que bom, que bom. Muito obrigada a todos pela presença, ao Denise, as nossas irmãs do A Caminho da Luz, a Regina, a Ilma, a Karina, o Igor e tantos outros que eu posso até esquecer aqui nesse momento, porque a Priscila, minha sobrinha querida, também esteve aqui conosco, Débora, que assim seja. E na próxima sexta-feira, às 20h, nós estaremos juntos novamente. Como eu havia dito, a semana que vem será o culto cristão no lar, ou seja, o primeiro evangelho no lar
que foi feito na casa de Simão Pedro pelo nosso grande mestre querido, o Mestre Jesus. O Cristo de Deus. Nós é que agradecemos vocês de todo o meu coração. Então, meus irmãos, fiquem com Deus, fiquem em paz. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. E Ele irá, com toda certeza. Boa noite, gratidão a todos. Estou com o coração muito cheio de alegria. Boa noite, fiquem em paz. Até semana que vem.